Bonita, estou a ligar. Hello! É logo, nem dá para eu não aceitar. É logo, não dá. Assim que carregas no botão já está. Já não dá volta a dar-lhe. Já estás cá. Estava à espera que dissesse assim, quer mesmo entrar ou não? Não. É tipo ditadura. Olha, está tudo bem contigo? Está tudo. Tá, olha, desde mais obrigada por teres aceito aqui o convite. Vamos já agora, antes de começarmos, já retomaste o teu dia-a-dia, a tua rotina profissional? Eu ainda estou em casa, mas muito também do que vais perceber depois na conversa é que o nosso trabalho também é muito em casa. Nós não estamos propriamente... Podemos ir à agência, podemos trabalhar lá, mas trabalhamos em casa na parte que temos que trabalhar ao computador e em telefonemas e em contactos. Saímos para visitas e para reuniões e para apresentações, mas trabalhamos muito por aqui, por isso estou ainda em casa. O teu trabalho, mas o dia-a-dia é só nesta fase, mas o teu dia-a-dia permite, mesmo antes disso, permite trabalhares em casa, não é? Sim. O teletrabalho para ti não é novidade? Não. Há muita gente que gosta de ir para a agência e ficar a trabalhar na agência porque fica mais concentrado, etc. E eu confesso que por vezes também preciso, porque em casa há sempre coisas para fazer e perto, claro. mas posso fazer muita coisa em casa e já estou habituada. Portanto, a única diferença aqui do teletrabalho foi ter outra pessoa a trabalhar cá também e ter uma menina também sempre de roda de nós. Pronto, que basicamente é o que toda a gente se queixou, claro. Não é? Porque há uma diferença de teletrabalho no nosso dia-a-dia, mas é que as pessoas, há sempre um que sai para trabalhar e as crianças vão para a escola. Não é? Nesta altura estava toda a gente em casa, em teletrabalho, e os miúdos também visitados em casa também, não é? Sim. E isso foi a diferença, e aí tínhamos que gerir um bocadinho. Mas por outro lado, eu infelizmente, eu e acho que quase todos os consultores, não, pelo que eu falei com amigos e colegas, o negócio abrandou muito, não é? Porque o nosso core é fazer visitas e reuniões e é aquilo que toda a gente nos pediu para não fazer, não é? Para estarmos quietos em casa. E se bem que podíamos fazer reuniões em videochamada e fazer alguns telefonemas, as visitas propriamente ditas abrandaram. Houve colegas que fizeram... E o negócio para, não é? Porque as pessoas não compram ou não investem sem ver, não é? Sim. A minha experiência pessoal, eu parei totalmente estes quase 2 meses de visitas. Agora, tenho colegas que me disseram que foram e fizeram visitas, e alguns até fizeram um outro negócio, é normal, se tiveram visitas. Claro, sim. Foi, porque não é só por nós, as pessoas também não queriam. As pessoas têm as casas habitadas, tinham receio de deixar outras pessoas entrar lá em casa. Claro, exatamente. Estavam em teletrabalho, também não queriam estar a ser incomodadas, outras com filhos em casa. Fez mais visitas aos imóveis de devolutos, não é? Aqueles que não tinham ninguém. Mas aí as pessoas, eu acho, na minha opinião, as pessoas iam um bocadinho para ver só. Porque depois pensavam, agora já conheço a casa, se calhar quando isto tudo acabar ela vai estar mais barata, então... Claro, exatamente. Correu um risco. Sim. Agora, o que é que eu fiz? Felizmente tinha de negócios anteriores escrituras marcadas, contratos de promessa marcados, e esses obrigaram-me a sair. Tive 3 escrituras que saí. Um contrato de promessa que era com uma cliente norte-americana, não fizemos tudo através da DHL e, portanto, não houve problema. E a assinatura tanto do cliente proprietário de cá como a de lá foi tudo através de correio. Coisa funcionou. Como já fazíamos antes também, essas coisas não são novidades para nós. Acho que cada vez vão ocorrer mais a partir de agora, mas já existiam antes. E as escrituras fui para acompanhar os clientes, porque eu nem podia estar presente dentro de locais. Numa delas deixaram-me entrar no cartório, nas outras 2 só deixaram entrar os intervenientes que iam assinar. Portanto, eu fui acompanhar, caso houvesse alguma dúvida, eu estava lá fora, caso houvesse algum documento eu enviava por e-mail, mas pronto, foi só isto. E o resto... E a coisa funcionou? Sim, e a coisa funcionou.
Olha, diz-me uma coisa. Se calhar é uma questão que tu, como profissional, deves se calhar ter essa sensibilidade. Tu achas que os critérios... As pessoas agora passaram... Há pouco tempo tive esta conversa com alguém aqui, que nós agora passámos muito tempo em casa. E passámos em casa numas circunstâncias que nunca tínhamos estado. Não foi porque quisemos, mas foi porque fomos obrigados. Portanto, Sim. A trabalhar, a viver, a fazer a nossa vida, a ter que fazer ginásio em casa, a ter que trabalhar em casa, com tudo. Tu achas Cozinhar que mais vezes, não é? Cozinhar mais vezes. Sim. Tu achas que os critérios de busca de casa agora, os critérios das pessoas quando virem uma casa vão mudar? Ou seja, já vão olhar para uma casa, já vão mudar para a casa de uma forma diferente? Sim, eu acho que já mudaram. Isso era uma das coisas que eu me tinha lembrado de comentar aqui contigo, que eu reparei desde que voltei a trabalhar agora mais, porque a partir de segunda-feira as pessoas já começaram a ligar para começar a fazer visitas. Eu fiz logo visita numa segunda-feira. Felizmente, até tivemos uma proposta, portanto fechei, assim, nestes 3 primeiros dias de entrada no trabalho, fechei uma casa que esteve totalmente parada em 2 meses. Mas o que se notou logo dos clientes compradores que eu tinha e de outros que me foram ligando a perguntar será que eu devo começar a procurar já casa ou não, foi se antes eu queria um apartamento, agora quero uma moradia. Se antes eu queria um apartamento cuja uma varanda não era importante, eu agora quero mesmo. A primeira coisa que eles me diziam é: Joana, lembras-te daquilo que tínhamos dito que íamos à procura? Pronto, olha, estivemos a pensar em família e agora já não é bem isso. Exato, esquece. Agora que é mesmo uma moradia. Ou, eu não posso ter um T3, eu dei em doido estes 2 meses, eu preciso mesmo do T4. Eu preciso de mais uma divisão, porque precisamos trabalhar em casa, caso isto volte a acontecer, e é verdade, vai acontecer outra vez. Sim, pois. É uma inevitabilidade, praticamente, não é? E de toda a gente que já falei, também não foram assim muitos, foi uma meia dúzia de pessoas, todos eles alteraram critérios, ou mais uma divisão, ou espaços de... Então, e eu percebo, eu também estou num apartamento e também não tenho varandas e também demos em doidos, não é? Para apanhar sol é um bocadinho na janela. Os utilizados neste tempo foi quem teve moradia. Antes as pessoas diziam: varanda para quê? Eu não tenho... Para que eu quero varanda? Não é? Há mais uma coisa para limpar e mais folhas, etc. Assim. E depois os vizinhos sacodem os tapetes e não sei o quê. Agora, se calhar, durante a quarentena já viram os vizinhos a apanhar sol nas varandas e já pensaram 2 vezes. Sim. Foi logo. Isso e coisas maiores, porque passaram mal, e estão alguns ainda a passar mal, não é? Um tem que trabalhar na cozinha, o outro tem que trabalhar na sala. Os 2 miúdos que antes estavam bem num quarto, agora já não conseguem estar bem num quarto, porque é muito tempo fechados. Também eles têm telescola, também têm que ter espaços um bocadinho separados para estar. E isso mexeu muito com as pessoas. E as pessoas mudaram, as que estavam à procura, mudaram um bocadinho de... Se calhar mais do que nunca, agora as pessoas já vão olhar para as casas de outra forma. Porque antigamente queriam um T3, um T2, uma sala grande, uma cozinha funcional. Agora, isso já vai ser um bocadinho diferente. Se calhar agora é que vão pensar bem naquilo que querem. Já não vão fazer aquelas compras tão impulsivas, se calhar, que faziam antigamente, não é? Sempre houve muita gente que quando começa a ver as casas não sabe ainda muito bem o que é que procura. E somos um bocadinho nós também que perguntamos e que lembramos de algumas questões, porque muitas vezes vêm dizer: olha, quero uma casa e quero a zona eu sei. E às vezes o número de quartos também, pronto. Mas não identificam bem o tamanho da sala, se o quarto se é pequeno, se é grande. E eu acho que isso vai mudar um bocadinho. Vão dizer: não, eu preciso mesmo do quarto dos miúdos, vai ter que ser desta dimensão, porque eles muito tempo juntos não ficam bem em 12 metros quadrados. A sala se calhar tem que ter um espaço onde eu consiga pôr uma mesa para fazer o escritório. Eu acho que sim, eu acho que isto a quem não tinha essas noções quando procura vai ter agora um bocadinho. Sim, se calhar mais do que a zona em si, se calhar vão procurar mesmo uma casa que realmente onde possam viver. Sim. Onde possam viver, não é? Pois. Olha, e em relação a esta questão em relação aos investidores, eu também estava a falar sobre isto porque se as casas também, por muito que
sofram aqui algumas oscilações, sofram agora aqui uma quebra. O certo é também que se os investidores também, isto é na minha perspectiva, também vão pensar no dia da manhã, porque os investidores também, se têm dinheiro para investir, eles também correm o risco de a coisa também parar para eles, não é? Ainda há investidores mesmo assim que queiram aproveitar esta oportunidade, porque é assim, as casas efetivamente estão a baixar um bocadinho, ou é só fogo de vista? A pergunta, o elefante, não é, da sala, a pergunta que toda a gente... Sala. Olha, eu não posso dizer que notei, apesar de toda a gente queria ouvir isso, sim, os preços estão a baixar, os preços vão baixar. Eu não baixei nenhum imóvel dos que tinha e não vi ainda, que não significa que não aconteça, nem que não vá acontecer, mas não vi ainda uma quebra ou todos os dias vejo uma baixa de preço, não. Também acho que não foi a altura das pessoas pensarem nisso neste tempo até ao fim de semana passado. As pessoas estavam preocupadas com outras coisas, com estar em layoff, quem estava, estar em teletrabalho, quem está, com outros tipos de questões que propriamente agora vou baixar ou não o preço. A não ser aqueles pontuais que iriam baixar sempre porque têm urgência de vender e estavam a perceber que o valor que tinham na casa não era adequado e então aí baixaram. Ainda não deu tempo para as pessoas, ainda não deu tempo. Acho que não. Agora sim, neste mês sim, e aí custa-me um bocadinho entrar com a futurologia, dizer que vão baixar muito. Baixar muito é a minha ideia que não. Os preços já estavam antes também a ser ajustados, isso vão continuar. Dados, em Espanha, até ali em fevereiro, março, as casas tinham baixo à volta de 6%. E nos Estados Unidos baixaram em março 8,5%. Eu acredito que possamos até nos próximos 6 meses, até ao final do ano, passar por isso. Mas também depende do mercado, depende se estamos a falar do centro de Lisboa, se estamos a falar de pessoas que estão a comprar em Odivelas, se estamos a falar de zonas de moradias, que as pessoas vão agora se calhar procurar mais. Estamos aqui, temos mercados muito diferentes e espetacular para já. Coisas reais que acontecem de certeza. O mercado das lojas e dos escritórios vai baixar. Os pequenos investimentos, as pessoas não vão abrir agora novos pequenos investimentos, não vão, é um risco. Sim, é um risco. Ao contrário, pequena restauração, pequenas lojas que sofreram com estes 2 meses vão fechar e esses imóveis vão entrar no mercado. Sim, e mesmo uma pessoa que queira aproveitar o preço, por exemplo, para abrir uma loja qualquer, para agarrar agora uma loja que esteja com um preço simpático, não vai correr o risco de depois ter daqui a 2 meses o negócio parado, não é? Portanto, sim. Quer dizer, eu acho que isso seria lógico, não é? Sim, eu acho que quem sofreu mais foram exatamente essas pequenas empresas de restauração e outras que tinham começado pequenos projetos, não é? Lançados pela retoma e por como estava o mercado e a economia o ano passado. Está aqui alguém, desculpa, a perguntar o que é que são pequenos investimentos. Eu acho que pequenos investimentos são aqueles pequeno comércio, não é? Sim. Para comércio de rua. Sim, é o Pedro, sim. Sim, Pedro, é isso. Era por oposição a grandes empresas que estão já a abrir outras lojas ou a restauração que está a abrir um segundo ou terceiro restaurante e que tem por trás já uma base mais estável que, se aquilo correr menos bem, tem algum apoio. Ou empresas que já existiam, com dezenas de trabalhadores. Uma pequena loja que abre com 2 trabalhadores, uma microempresa, é o que eu chamava de pequeno investimento. Pronto. Sim. E esse infelizmente são os que mais sofrem, não é? O investimento é pequeno, mas quando a coisa cai a sério para eles, não é? Sim. E acho que esses que têm postos físicos vão, apesar de haver moratórias de rendas, etc., é possível que não se aguente. Mais uma vez, estamos todos aqui a falar um bocadinho pronto, ninguém é evidente, não é? Ninguém sabe o que é que pode acontecer amanhã e tudo pode mudar de repente, não é? Pronto. Dizia um colega meu ontem, não temos a bola de cristal, era bom, não é? Mas não temos. Eu comparo isso um bocado com aquilo que às vezes os tarólogos dizem, né? Os tarólogos dizem, eu vou-vos ler as cartas, mas é aquilo que as cartas dizem
diz-me se você continuar assim, porque se você mudar o caminho, isto já mudou outra Vou vez. para o outro lado, exato. Ou se atirar de uma ponta amanhã, isto não vai até ao final do ano. Exatamente, não é? Eu digo que você vai ser muito feliz, mas se você se atirar da ponte quando sair daqui, pronto, acabou. Sim. Olha, e entretanto há outro elefante branco. Sim. Enorme. Que é o dos arrendamentos. Sim. Não é? Que é o elefante que toda a gente fala, ou toda a gente está a pensar o que é que aquilo vai dar, porque entretanto também se fala muito de que os alojamentos locais estão a fechar e que isso vai dar lugar a muitos arrendamentos, ou seja, poderá haver aqui uma oferta maior para pessoas, porque efetivamente, principalmente Lisboa, que eu acho que é a zona que tu conheces melhor a nível, pelo menos profissional, houve aqui uma altura que a procura era muito e a oferta caput, e acho que isto pode estar a reverter um bocadinho, não é? Já tinha, mas eu acho que antes da pandemia isso já estava a acontecer um bocadinho, não estava? Sim. Marlene está a dizer que o elefante branco é outra coisa. Eu sei, Marlene, eu estava a ver se a coisa passava. Mas acho que não passou. Mas pronto. A Marlene não podia deixar. A Marlene não podia deixar. Eu disse elefante branco e pensei assim, vou ficar calada, pode ser que a coisa passe. Não, veio a boca trapos logo dizer, bolas, olha, aumentou logo a audiência. Deve que foi hashtag elefante branco e começou logo. Foi logo. O Instagram foi logo, vão para ali que ali é que está bom. Está picante. Então vá, vamos lá falar. Em relação ao arrendamento, que toda a gente procura e que eu também sei que os preços estavam absurdos e que toda a gente ansiava porque isso baixasse um bocadinho para poder aceder ao arrendamento ou de forma mais facilitada. Há aqui também, como em tudo, vários pontos importantes. Eu trabalhei no alojamento local diretamente a explorar casas de alojamento local, a ajudar proprietários e ainda tenho vários clientes com casas em Lisboa no alojamento local. Portanto, isto é um conhecimento um bocadinho extra do que se calhar outros colegas... Sim, claro. Há uma coisa que eu sempre penso, quando as pessoas dizem o alojamento local retirou o arrendamento, ou quando agora dizem o inverso, que vai cair alojamento local, então vai haver mais coisas no arrendamento, eu lembro-me das casas que eu tinha para no alojamento local e de todas as que visitei, que são muito pequeninas. É aconchegantes, como intimistas, tem um ambiente intimista. São cozy, não é? Portanto, são boas. Quando se coloca cozy no anúncio é porque é um TZ de 20 metros quadrados. Pronto. E isso já é isso é um salão. O que não serve para as pessoas morar, para famílias irem morar. Serve para uma coisa que fez muito falta nos últimos 2 anos, que é para os estudantes em Lisboa. E esses podem vir a beneficiar com isso, porque é um mercado que se pode encaixar um no outro. Mas não são próprias. Claro que há casas que dá para famílias habitarem, claro que sim, há 94 mil alojamentos locais e 20 mil em Lisboa, portanto há muita coisa, mas a maior parte deles são feitos e foram remodelados e foram mobilados e as cozinhas estão equipadas para servir um fim de semana, 5 dias, 7 dias, 15 dias. A cozinha não há um casal sem filhos, um casal novo que dá para casar no início de vida, claro que dá, e que quer morar em Lisboa. Uma pessoa sozinha. Sim, mas acho que é sempre uma coisa temporária. Depois, para mim, tem outra coisa, que há muita coisa na zona da Baixa de Lisboa, que a mim me faz um bocadinho confusão morar lá, não é? Por tudo. Mas sei que há quem goste. E, portanto, aí haverá mais oferta. Se o segundo ponto não acontecer, que era aí essa segunda nota que eu ia dar, que é as pessoas que... E aí eu vou dar a minha opinião, mas isto entra um bocadinho na área fiscal e eu não me vou alongar muito, que é para também não meter o pé na escola. Claro. Mas tem a ver que quando tu colocas o teu imóvel para alojamento local, entre muitas outras burocracias, tu tens que passar da tua esfera
pessoal, portanto, do teu património pessoal para a tua esfera empresarial e para poderes usá-lo como Se o quiseres retirar, mesmo para o arrendamento fixo ou para o vender, vais novamente retirá-lo da esfera da empresa para a tua esfera pessoal. E nesse período e desses anos vais pagar mais-valias. Okay. Não as mais-valias que nós conhecemos e estamos habituados, que são as da venda do imóvel, ou seja, pronto, tu sabes, se hoje em dia venderes a tua casa, compraste-a em 92, vais fazer um cálculo aqui do valor que a casa valorizou e mais outras contas que faremos na altura para chegar às mais-valias, e isso é o cálculo das mais-valias para a compra e venda. Mas no caso do alojamento local há uma mais-valia que tem a ver com os lucros que a empresa teve por ter saído da esfera pessoal para entrar para a esfera empresarial. Sim. E tu pagas. Pronto. E o que é que acontece? Com esta questão, que muito pouca gente sabe, fora do alojamento local, as pessoas não vão a correr logo, ou não foram logo a correr retirar os imóveis do alojamento local. Se elas já estão a passar por um período com poucos fundos, devido à pouca procura e ao cancelamento total das reservas, então este gasto ainda mesmo que seja para o ano, no IRS do próximo ano, é um gasto que eles estão a evitar e que estão a adiar. Então o que é que estão a escolher? Estão a escolher os arrendamentos mais curtos. Muitos deles tentam os arrendamentos de 3, 4 meses, que vão apanhar estudantes novamente, pessoas lá na procura de casa que tiveram por algum motivo sair, mas que ainda não têm a nova casa, então fazem esses arrendamentos mais curtos, ou então os 6 meses a 1 ano. Não estão já a entrar muitas casas, nem numa que se possa dizer que é significativa e que vai fazer uma mudança no valor do arrendamento, de casas do alojamento local para o arrendamento fixo. Estão a entrar as outras que terminaram as obras, que eram de investidores próprios para isso. Portanto, sobre este ponto também, ainda vamos ver. Vamos ver como é que o mercado de alojamento reage. Há pessoas que estão a sair, mas isso se calhar eram aqueles que foram ver como é que era o alojamento local, que não tinham estrutura para ter a empresa, porque é uma coisa que dá imenso trabalho. Parece que não, parece que é só ir abrir a porta e fazer check-ins. Sim. Uma coisa a trabalho. Eu deixei, não é? Não conseguia estar na Remax e estar a gerir as casas ao mesmo tempo, porque agora há coisas muito práticas, como as chaves e os códigos, e tu não tens que lá estar. Mas tens de gerir as senhoras da limpeza, tens de gerir as reputações, pronto. E tens que ver se as coisas estão a funcionar, não é? Tens que ver se as coisas estão a funcionar, está tudo ok, não é? E às vezes falta um secador às 7 da tarde no domingo, tens que lá ir pôr, pronto. Olha, a Marlene estava aqui a colocar uma questão pertinente, mas pronto, mas é também a nossa realidade, que a Marlene estava a dizer que... Qualquer coisa de Barcelona, não era? Serve se nos reeducarmos, porque em Barcelona e Paris há uma série de pessoas jovens a viverem 20, 30 metros quadrados. Mas isso tem a ver com uma questão cultural, não é? Claro que sim, no Japão também, não é? Mas... E não digo jovens, e jovens com famílias, porque eu ainda há pouco tempo também estive em Amsterdão, antes desta pandemia, e em frente ao meu hotel eram casas minúsculas, mas também lindíssimas. Se eu olhava lá para dentro, as casas eram lindíssimas, mas eram pequeninas, muito pequeninas. Mas eu acho que lá está, é uma questão eu acho que cultural. Nunca tivemos muito essa cultura aqui. Teve quem morava no centro de Lisboa, não é? Tu chegaste a morar no centro mesmo, no bairrinho. E sabes, a minha casa tinha 8 assoalhadas e um corredor de 14 metros. Claro, portanto... mas os quartos pequenos, se calhar, e alguns para o saguão, não é? E, portanto, quem viveu dentro da cidade de Lisboa está habituado a isso. Eu nunca vivi, não é? Portanto, eu não me imaginava agora a ir para um... Pronto, se me faltasse alguma coisa, eu acho que mais rapidamente procuro uma coisa aqui em Odivelas e demoro mais tempo a ir para o trabalho. Desculpa lá, mas tive aqui um problema técnico. É o meu telefone. Mas sempre houve quem, não faz mal. Mas sempre houve quem gostasse imenso de morar no bairro alto e de morar na Baixa, vamos esquecer a Baixa que isso é outro nível. Mas de morar em Alfama, porque gosta das zonas pitorescas, gosta de não levar carro, de andar só de metro. Eu acho que seja o normal das famílias portuguesas, não é? Pois,
E normalmente agora quem está também a viver, pronto, também não tem tem a ver com uma questão financeira também, mas também lá está com uma questão cultural. Tu vês famílias completas a morar em casas mais pequenas, normalmente famílias estrangeiras que estão a morar cá, que vieram morar para Portugal, primeiro porque podem pagar e em segundo porque estão habituados a viver em casas pequenas. Sim. Não é? Sim. Para eles não lhes faz confusão e não andam de carro, não têm carro, não vão ter ainda durante os primeiros anos, sim, quanto mais perto estiverem do centro ou do e mesmo quando têm carro, o carro pouco ou nunca é tirado da garagem, mais tirado ao fim de semana. E ao centro de Lisboa tu não precisas, não é? Diz uma coisa, se calhar era interessante, que se calhar muitas pessoas não sabem, quais são os principais pontos ou critérios que tu aconselhas as pessoas terem em conta quando pensam ou quando estão a procurar casa, seja para arrendar ou seja para comprar? A não ser que esses critérios possam mudar, não é? Mas quais são os critérios que... Quer dizer, eu acho que para comprar os critérios são diferentes para arrendar, porque também depende do arrendar, se é transitório, a pessoa pode ficar durante só uns tempos só numa casa mais pequena e depois até encontrar uma casa que realmente queira na zona que quer, pronto, pode ser. Mas quais são assim uns critérios que tu aconselhas as pessoas a realmente a terem em conta quando vão à procura? Porque isso eu acho que é um ponto importante e que as pessoas lá está, é aquela questão do T3, T2, um quarto para os miúdos, um quarto para nós, uma sala grande e uma cozinha funcional, mas não é só isso. Sim, não é. Olha, antes de chegar aos critérios, há uma coisa que tem a ver também com a compra e que eu digo sempre e acho importante ser logo uma das primeiras coisas a dizer, que é, quem recorre a empréstimo, fazer toda essa parte antes. Toda, mas mesmo toda. Não é aquela simulação no computador que dizem que a tua prestação vai ser 600 euros. E depois chegam ao pé de nós e dizem, não, eu já vi, e 600 euros eu consigo suportar, portanto podemos começar a fazer visitas. Para não haver expectativas, não é? Para não haver falsas expectativas. Falsas expectativas, perda de tempo, não é? Eles estão a perder tempo, nós estamos a perder tempo. A maior parte dos casos, eu trabalho com um gestor financeiro certificado pelo Banco de Portugal, que trabalha com toda a banca. A maior parte dos nossos colegas atualmente também. Nós não podemos ser intermediários de crédito atualmente, portanto tens de trabalhar com intermediários de crédito certificado, ou podemos ser se formos formados para tal, mas enquanto consultores não faz sentido que separemos as coisas, não é que separemos, é o inverso, não é? É que eu pelo menos prefiro não o fazer. E então o que eu faço é encaminho sempre para uma qualificação bancária e financeira primeiro. Para saber até onde é que pode ir para ficar com aquela renda confortável. Exatamente. Não é? Até onde é que pode ir? E com base nesse valor procurar. Sim. Primeiro até onde pode ir, porque às vezes eles pensam que porque viram na tal simulação na internet, em 2 ou 3 que os bancos têm online, que podem ir até 200 mil euros, porque 600 euros é possível. E o que acontece muitas vezes é que depois não, porque a parte dos ordenados nem toda ela é fixa, tem uma grande componente variável dos ordenados. Ou acham que precisam de menos capitais próprios dos que efetivamente precisam, portanto dispõem de menos capitais do que vai ser preciso para a compra. E uma das coisas que eu noto mais é essa ilusão bancária de ser possível comprar uma coisa que não é. E depois começamos a ver casas, agora já não se vai notar tanto assim, se calhar, mas há um ano e meio, casas que desapareciam em 15 dias, porque estavam a preço, querias fazer a proposta, mas depois não tens a tua qualificação bancária feita, não tens uma pré-aprovação. Vais dizer ao proprietário, olha, eu faço uma proposta, mas ainda vou ter que ir ver ao meu banco. E aí há quanto tempo? 15 dias, mas depois às vezes não dá 15 dias, demora 3 semanas. Ninguém esperava nessa altura por nada. E portanto, esse é o primeiro, é a primeira coisa que eu aconselho, e falem connosco, porque nós temos depois quem vos acompanhe, escusam de ir a todos os bancos e pedir simulações a todos os bancos. Os intermediários de crédito o que fazem é recolhem a documentação dos clientes compradores, eles próprios enviam para os parceiros, para todos os bancos, vêm umas 4, 5 simulações de vários bancos, escolhes as melhores condições e depois, mesmo assim, não deverias ir logo a visitas, deves pedir uma pré-aprovação, porque depois o departamento diz que pode-se aprovar ou não.
E tudo isto ainda dá umas semaninhas. Então depois. Sim. Isso não é assim propriamente rápido, não é? São processos que demoram o seu tempo. Sim. E portanto, sim, depois vais à procura. Nesse período já sabes qual é o valor, mais ou menos, ou foram-te dizendo. E com isso também podes perceber se aquela zona que tu querias inicialmente, por exemplo, eu quero ir morar para Campo de Ourique, podes ou não. Não é? Se eu tenho 200 mil euros ou posso fazer um empréstimo de 200 mil euros, tenho mais 50 mil e quero um T4, se calhar eu não consigo ir para Campo de Ourique. Eu estou a fazer assim coisas exageradas que é para não ir ao... Não é, mas é que eu acho que as pessoas normalmente fixam-se muito na zona, não é? Têm uma expectativa de ir para aquela zona, não é? E às vezes até poderiam arranjar uma casa bem mais simpática noutro sítio igualmente bom, não é Campo de Ourique, ou não é Alvalade, ou pronto, poderá ser outro sítio, e que se calhar até tem uma casa até com um preço mais simpático e que não lhes pesa tanto na carteira ao mês, não é? Mas as pessoas ainda fixam muito no sítio, não é? É a primeira coisa. Tu pensas, quando pensas, acho que às vezes até mais do que o tamanho, pronto, vou... quero porque sempre morei, ou porque gosto muito de Alvalade, de Ourique, ou de Odivelas, seja o que for, Belém, não interessa. Mas a primeira coisa que as pessoas se lembram é da localização. E o que eu tento muitas vezes fazer é tentar, mas a escola dos filhos é aí perto, ou o teu trabalho é aí perto, ou os teus sogros que te vão ajudar estão aí perto. Não, nada disso, eu apenas gosto. Então se calhar é melhor pensar um bocadinho, porque se não tens sogros nem pais perto de ti e tens um menino que vai agora nascer, pensa que vai-te dar jeito e estar 3 conselhos de distância, não é? É complicado, porque vais precisar sempre de um dia de ajuda para ir buscar à escola, qualquer coisa. A mesma coisa tem para o trabalho. Se o teu trabalho é na outra ponta de Lisboa, porque é que vais morar para Oeiras, não é? Se trabalhas na Expo, só porque gostas de Oeiras, já viste o que é passar aquele trânsito todo de manhã? Pronto, é um bocadinho adequar às tuas necessidades do dia-a-dia à localização. E não só porque eu quero ir para Oeiras porque sempre gostei de Oeiras, adoro Oeiras e pronto, acho que aí também temos que nós um bocadinho lembrar as pessoas que há outra coisa além da localização. Mas sim, isso é um dos pontos que as pessoas têm que... São mais inflexíveis, não é? Sim. Quando tu perguntavas há bocado quais são as características que tens que ter em conta ou que deves ter em conta... Critérios, sim. Isto não eram bem critérios, não é? Uma das coisas mais importantes de todas é a localização que tu estás a escolher, dentro de um limite que tu consegues calcular, será vendável daqui a uns anos se tu precisares. Ou o imóvel que tu estás a comprar, o apartamento ou a moradia, por este valor é um bom investimento se tu tiveres um azar e se te divorciares, se tiveres que trabalhar para o estrangeiro, se acontecer uma pandemia e tu tiveres que vender o imóvel daqui a 2 anos. Portanto, isto tudo dentro, não é ser calculista ao mais ínfimo pormenor. Sim, mas temos sempre que pensar, sim. O ideal, e com isto vamos prejudicar algumas zonas, claro, mas o ideal é tu comprares a casa numa zona que tu saibas que há sempre procura. E numa zona que passa e os anos que passarem, é aquela uma zona que, ou porque, agora falando de Lisboa, não é? E se quiseres fazer um investimento numa zona perto do metro, vão existir sempre estudantes, mesmo que tu não a queiras vender, vais poder arrendar, porque aquilo em poucos minutos chegas à cidade universitária ou em qualquer outro sítio. Portanto, é um bom investimento uma casa perto de uma via de transportes. Transportes, sim. Mas pronto, há outros fatores, depende do tipo de casa que queres comprar, mas isso é uma das coisas mais importantes. Depois agora, hoje em dia, há aquelas se calhar são divisões um bocadinho maiores para o que tu fazes em casa quando estás em casa. Depende muito, depende se é um casal, se é uma pessoa sozinha, se é divorciado com os filhos, mas os filhos só vão lá de vez em quando. Pois é, que as pessoas lá está. E é engraçado, porque esta já foi a nossa segunda casa e eu para esta casa já pus alguns critérios. Pois, já percebeste os erros ou E mesmo assim... Já faltaram coisas. Faltaram, e eu pensei assim, fogo, se eu soubesse hoje não tinha ido por aqui. Porque é um facto, porque a nossa vida também vai mudando, a nossa vida e as necessidades também se vão alterando, não é? Tu hoje
eu tive a falar com o Luís Pereira, não sei se viste essa conversa, que é arquiteto. E estávamos a falar também da questão da sustentabilidade, que é outra coisa que os arquitetos agora também tiveram que se adaptar para a construção sustentável, porque as pessoas também começam a ser um bocadinho mais exigentes nesse aspecto. Mas, por exemplo, as casas também mudaram muito, porque efetivamente as pessoas antigamente, ou as casas antigas, e tu deves conhecer tão bem também as casas, porque fazes muitas visitas, as casas de Lisboa antigamente tinham a cozinha ao fundo da casa e hoje em dia tu propriamente tens a casa à entrada da porta, porque tu vives na cozinha e vives na sala, não é? E antigamente, nas casas antigas, tu tens a cozinha... Não querias ver quem estava na cozinha, porque eram empregadas, então tinha que estar o mais longe possível. Portanto, as necessidades também foram mudando, não é? Foram mudando. Modas, por exemplo... Hoje em dia há muito a ideia de, em particular nas moradias, das cozinhas americanas, não é? Das cozinhas abertas para a sala. Sim. Uma kitchenette, que era uma cozinha que, por a casa ser tão pequenina, tinha que ter a kitchenette na sala. É um kit. É mesmo abrir o armário e está ali o fogãozinho, pronto, é diferente. Agora aquilo que é mesmo, e eu estive nos Estados Unidos e verifiquei, não tinha noção que fosse assim sempre, mas as casas são mesmo todas cozinhas, mesmo abertas, mesmo grandes, porque a ideia é estás a cozinhar e estás, que é uma coisa que eu também gosto muito quando aqui estou, e por isso a minha cozinha ainda não é aberta para a sala, mas está toda a gente aqui, porque a cozinha é grande. E fica tudo aqui, enquanto se cozinha, enquanto se conversa, enquanto se bebe um copo antes do jantar. Mas isto é uma coisa recente, antigamente não era assim. Não. Há pessoas ainda de alguma idade, de algumas gerações que dizem eu não quero, porque fica ao cheiro todo na sala. Vai os fumos para a sala, disparar. Vai ficar cheirada a comida na sala. Portanto, isto é uma coisa que também muda, porque... Exatamente. Que se calhar comprares uma casa, se calhar queres isto, mas há uns anos não querias. Portanto, coisas que mudam. Hoje em dia, que estas salas maiores, antes tu tinhas os quartos maiores e as salas pequeninas, agora vais só dormir ao quarto, portanto não importa que seja muito grande. A questão dos closets, que agora também se quer muito. Há cada vez mais pessoas à procura de suítes, não é? Os quartos com uma casa de banho. Pois, é esse tipo de coisas que... Olha, uma coisa que eu engraçado, que eu há uns tempos atrás estivemos à procura de uma moradia, e quando eu andei à procura de uma moradia, eu e aqui o meu digníssimo, uma coisa que nós pensámos imenso foi em ter um quarto com uma casa de banho no andar do resto dele. Porque eu pensei assim, então e se um dia nós parte uma perna, ou fica incapacitado de alguma forma, ou para receber um pai, ou um avô, ou um tio, ou alguém que não tem capacidade para subir escadas e descer escadas. E muitas vezes são essas pequenas coisas que as pessoas, quando compram moradias, não têm essa noção. Agora que a escada vai para cima. Quando faz a construção nova agora, as normas de acessibilidade para as plantas de arquitetura são diferentes de há uns anos e cada vez têm mais pormenores que têm em conta isso mesmo que estavas a dizer. Portanto, pelo menos um quarto no piso térreo, pelo menos uma casa de banho, que essa já não importa que seja no piso térreo, mas pelo menos casa de banho que a cadeira de rodas consiga dar a volta de 360. Sim. A cozinha em si, também tens que ter uma distância para uma cadeira de rodas poder andar e circular. Já é essa sensibilidade da nova construção? Tem que haver, é obrigatório, não é sensibilidade. Olha, vê lá, desconhecia. E portanto, há uma série de regras. As escadas, se não for uma moradia térrea, portanto, as escadas têm que ter uma largura para, no futuro, se for preciso, colocares um elevador ou uma cadeira de ascensor, portanto, uma cadeira que suba pelas escadas. As próprias portas... As pessoas quando compram as moradias são sempre um investimento bem maior que um apartamento, não é? Até porque requer a manutenção, fica a nosso total cargo, por muito caro que seja um apartamento. Mas há sempre mais manutenção, tens que pintar a parte de fora de vez em quando. Exatamente, a pintura fica a meu cargo, o telhado fica a meu cargo, o terreno fica, quer dizer, não conto com os vizinhos para... Não há aqui nenhum condomínio, não é? Pronto.
E normalmente quando se compra uma casa desse género, normalmente pronto, olha, é a casa que vai para ficar, não é? Sim. E nós temos de realmente ter essas questões em conta. Mas assim, eu hoje ando muito bem e estou muito bem, mas amanhã pode acontecer qualquer coisa, ou posso ter que receber com alguém em casa nessas condições. E às vezes há uma falta de pensar nessas questões. A Marlene está a perguntar para a construção geral. Há regras de acessibilidade para a construção geral, certo? Apartamentos também. Os apartamentos também têm, os novos apartamentos, os próprios edifícios têm regras específicas para a acessibilidade. Mas as moradias têm regras extra. Pronto. Ok. Apenas isso. Já existem regras gerais, sim, Marlene, mas as moradias ainda têm mais. É engraçado. Ok. Olha, alguma questão pertinente que queiras trazer aqui ao auditório? Não sei. Tenho pena de não vos dizer que, olha, aguardem mais 15 dias e depois vão todos comprar casas a preço. Pois é. Ontem estava a falar com uma amiga minha que me ligou exatamente a perguntar por isso e eu já respondo, Marlene. Boa. Olha, estavas a falar Estava a dizer que não posto, não exatamente. a nova de que os preços vão baixar e então esperem daqui a um mês para comprar. Em particular, o que eu acho que tem havido muita procura em pessoas dos 40, 35, 40, 45, 50 anos, que é a construção nova, apartamentos novos nos concelhos limítrofes, Amadora, Odivelas, e Loures. Há muita gente de Lisboa a vir para estes concelhos limítrofes. Sem terem ligação nenhuma. É assim, eu não tenho ligação, eu moro em Odivelas, não tenho ligação nenhuma. Quando vi, não tinha. A única pessoa que eu conhecia de Odivelas era o meu marido, não é? Portanto, vi um bocadinho às cegas. Normalmente não gostam mas hoje em da dia, ideia. Não gostam da ideia. Quem, como tu, viveu sempre em Lisboa. E quando eu digo muitas vezes, então, mas olha, lembrei-te de Odivelas, e porque os preços são mais baratos e, acima de tudo, porque pelo mesmo valor do que estão à procura, vão ter divisões muito maiores e uma qualidade de vida muito melhor. Mas eu estou sempre habituada ao centro de Lisboa, mesmo depois para vender, Odivelas não é tão bom. Pronto. Eu devo avisar que, pelo menos na zona onde eu moro, assim que se põe uma plaquinha, ela desaparece logo. Pronto. Mas a ideia, percebes, que ficou nas pessoas, e da Amadora a mesma coisa, que é morar em Lisboa, pronto. E sim, se tiver aqui Lisboa. outros pontos do país, no Porto eu não conheço, mas acredito que a ideia seja a mesma. O que aconteceu nos últimos anos é os preços no centro de Lisboa chegaram a pontos tão altos que as pessoas, não só por nossa indicação, mas também outras que foram pesquisar, acabaram por descobrir zonas fora e, de facto, as colinas do Cruzeiro cresceram muito assim aqui em Odivelas de pessoas de Lisboa, não é? Que encontraram ali uma urbanização parecida com as de Lisboa, não é? Com as, por exemplo, das Laranjeiras, mas com preços totalmente diferentes. E ainda hoje assim é. Portanto, há pessoas que depois dizem, olha, afinal aqui não consigo comprar, deixa-me ver. Mas não é a primeira coisa que pensam. E é difícil dizer a alguém, vamos lá tentar ver em Odivelas. Muitas vezes tem que ir olha, pronto, tudo bem, vamos ver essas 3 que vocês querem e agora façam-me um favor e venham só comigo ver aquela. Claro. Para aí perceberem que Odivelas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é uma cidade... Como se dizia antigamente, não é? Não sei o que é que se dizia em Lisboa, mas eu tenho muita ideia que aqui dizia-se que Amadora e Odivelas eram bairros maus, não é? Ou que tinham bairros maus. Não é nada disto, moras cá, sabes que não é? Mas há essa ideia. Pronto. Não, eu acho que é uma questão, às vezes é uma questão, pronto, é uma ligação, não é? E as pessoas são de Lisboa e eu continuo a dizer que sou de Lisboa. A pior coisa que me aconteceu foi ter mudado o cartão de cidadão e ter lá aparecido Odivelas. E votar em Odivelas também. Foi uma facada no coração daquelas. Eu consegui-me aguentar para aí durante 10 anos. Sempre aí lá. E para mim, ia votar a Lisboa, ao Lisboa Ginásio Clube. Meu Deus. Ali nos Anjos. Ao domingo.
Epá, e era das únicas coisas que ainda me ligavam ali à minha terra natal, não é? E para mim foi uma facada no coração ter ido, de repente, ainda por cima fui votar. Foi um ano em que houve aqui montes de mudanças e que puseram as coisas das eleições em sítios estranhíssimos e eu saí de Lisboa para ir aonde? Votar ao bairro do Pomarinho, num armazém decrépito, e eu pensei assim, não, eu assim, bati no fundo, bati no fundo. Vou arranjar morada em Lisboa, mas que não seja para estar. Epá, a sério, pá, foi horrível. Não, a sério, eu fiquei mesmo traumatizada. Mas pronto, mas eu estou apaziguada com Odivelas, até porque a zona onde eu moro, para mim, eu gosto, as colinas do Cruzeiro é as colinas do Cruzeiro, mas eu não trocava a minha zona para ir morar para as colinas do Cruzeiro. Sim. Isso não, eu também não gosto especialmente das colinas, porque acho que tem pouco espaço verde, é confuso. É muito escuro, tem pouca luz, mas as casas, efetivamente, os apartamentos são ótimos, são grandes, pronto. Eu não trocaria a minha zona, e aliás, a minha zona cada vez tem mais procura, não é? Então, desde que fizeram aqui este parque aqui ao pé, aquilo foi a loucura, não é? Aliás, eu tenho aqui este parque que está cheio de pessoal. Que teve aí a fazer ginástica, não foi? Na quarentena. Foste pondo algumas coisas. Sim, ainda hoje, ali naquele ginásio, os indivíduos da Câmara já estão desesperados. Isto bate aqui o sol o dia todo, não é? O parque é super apelativo. Chegaram lá, eles vedam as árvores, eles vedam o ginásio. A malta corta as fitas e vai fazer ginásio, a malta corta as fitas e vai chegar para uma coisa. Certo. Vai jogar a bola, não é? Mas efetivamente eu tenho aqui tudo, efetivamente aqui há de tudo. E eu estou, se calhar até estou melhor do que estou em Lisboa, porque eu meto-me aqui na autoestrada, estou em 15 minutos, 20. Estou em Sintra. Não tem nada a ver, sim. Estou em Sintra. Eu vou aqui para pago portagens, mas estou em Sintra em 10 minutos. 10 não, mas 20 minutos estou em Sintra. Estou em Cascais. Estou em todo lado. Eu estou aqui no centro. Estou na A1 para ir para o norte. Estou para ir para o sul, estou Vasco da Gama. Estou perto da Vasco da Gama. Estou perto de não sei o que da A1. Sim, chegas a Belém em 15 minutos, chegas a Expo em 15 minutos. Tudo, eu estou a 15 minutos de acessos todos. Sim, é o mais central. Aliás, eu diria, não conheço a Amadora o suficiente para estar a comentar. Eu acho que Odivelas ainda é mais central. Eles acabam por ter um acesso também para o IC17, portanto, acho que acaba por ter também um bocadinho ela por ela quando tem aqui para a Expo. São um bocadinho mais distantes, não é? Mas, estou a dizer, Odivelas vou a pé para o metro, em 5 minutos estou no metro e no metro tenho as linhas todas. Portanto, sim, porque as coisas não é? Há 20 anos no metro e não tinha estas urbanizações assim. Não tinha nada, agora é. Sim. Mas isto só para o que eu consigo então dizer que os preços vão baixar a correr, nem sequer que vão baixar. Acredito que vai haver esse tal ajustamento que já estava a existir antes por vários outros motivos. Agora, uma coisa que é expectável, e aí sim, se quiserem esperar um bocadinho, houve pessoas nestes 2 meses que não colocaram os imóveis para venda e agora vão entrar alguns. Pronto, isso aí sim. Mas os preços vão ser os preços anteriores, porque nós não conseguimos ter aqui uma análise de valores, porque não temos tempo ainda, não é? Para saber como é que o mercado se vai comportar. Portanto, a única análise que podemos dar aos clientes, e eles próprios também podem pesquisar, é das vendas antes deste período e durante. E esses valores todos anteriores. Portanto, vão entrar coisas agora no mercado, pessoas que por vários motivos não podiam reunir com consultores, não queriam fazer visitas, não queriam ter ninguém nas suas casas. Esses imóveis vão entrar e é capaz... Pronto, e aí vais notar uma diferença, porque em 2 meses quase que não entrou nada e agora pode haver um boom de imóveis a entrar. E a partir daí é que vamos ver um bocadinho como é que o mercado se vai comportar. Olha, então perspectivas para o futuro é exatamente isso, é assim, as pessoas que isto teve agora tudo paradito, agora eventualmente, se calhar daqui a uns dias começa aí Os próprios consultores vão voltar a falar com
que já antes tinham casas para colocar e que entretanto teve de parar e que vão colocar agora. As próprias pessoas lembraram-se de trocar de casa, pronto. Agora sim, nos próximos meses acredito que vamos ter as pessoas que não fiquem a pensar que isto está completamente parado, porque está parado tudo, devido a estas circunstâncias, portanto é guardar mais a única coisa que parou foram realmente as visitas. Nós estivemos, dentro do possível, a trabalhar em casa, a fazer o que era possível para a nível de formações, de webinars, esse tipo de coisas, e a criar algumas soluções que agora vão sair muito nos próximos dias e nos próximos tempos. As visitas virtuais, que já se via antes, conseguires ver os 3Ds das casas, para fazeres vais ter que sempre ver a casa antes de comprar, mas se calhar vês algumas antes através dessas visitas, que chamam visitas virtuais, mas que no fundo é um 3D da casa e que tu vais andar. Outras soluções, como não ires logo à casa, mas o consultor ir e gravar para ti, que eu fazia isso muito com os meus investidores estrangeiros, não é? Fazia FaceTime com eles. As pessoas gostam muito de visitar casas. Pois, gostam, sim. As pessoas gostam muito de visitar casas. Passear ao fim de semana e ver, às vezes até quem está a construir uma casa vai só visitar casas para ver os interiores e ver o que é que pode usar na sua própria moradia. Mas pronto. É a mesma coisa, tu achas que ainda compensa quem tem dinheiro, achas que ainda compensa comprar terreno e construir a casa? Sim, turismo imobiliário, é isso mesmo, Marlene. É o turismo imobiliário, exatamente, Marlene. Olha, eu espero que compense, porque é o que eu estou a fazer. Atualmente, portanto, sim. Mas compensa para determinadas pessoas que têm que ter uma força anímica para aguentar todo o processo, tempo e também alguns conhecimentos, porque caso contrário, mais vale comprar uma moradia pronta. Se tu não tiveres ou conhecidos, ou amigos, ou tu próprio, ou familiares dentro da área da engenharia, da arquitetura, etc. Se aconselhem bem. Se aconselhem bem, que não te façam, que tenham também alguns conhecimentos, que possas ouvir mais do que uma opinião, é arriscadíssimo. Ainda para mais agora, não é? Mas compensa. Sim, lá está, eu acho que compensa. Nós quando compramos o terreno, acho que vai fazer agora em junho 2 anos. Ou 1 ano, não, 2 anos, não sei. O João que diga, se estiver aí a ver. Já não me lembro com isto da quarentena, mas eu acho que sim. E portanto, ainda não estamos a construir. É claro que este período agora da quarentena foi complicado, mas foi só 1 ano de projeto na Câmara. De tudo, e de pequenas alterações. A Marlene há bocado depois não lhe respondi, ela estava a perguntar, mas tu quando compras uma casa fazes o projeto que queres? 2 anos, 2 anos, ele disse 2 anos, sim. A Marlene estava a dizer há bocado, quando fazes o projeto que queres, não é verdade, não fazes o que queres, infelizmente. Fazes, pronto, idealizas mais ou menos, mas há uma quantidade de regras, tanto do terreno, como da área de implantação, como da distância dos vizinhos, como mesmo lá dentro. Aquelas que dizia em relação à acessibilidade é muito importante. Que é, por exemplo, eu lembro-me que nós tínhamos uma ilha na cozinha. Ok, era uma dúvida, desculpa, então sim, já respondi. Nós tínhamos uma ilha na cozinha que não nos deixaram colocar. Portanto, é uma cozinha aberta, vai ser uma cozinha aberta, etc. E tinha uma ilha, mas não nos deixaram colocar porque a distância entre os móveis e a própria ilha, não é? A bancada e as ilhas era pequena para atravessar a cadeira de rodas. Pronto, mais vários outros pequenos pormenores que depois voltava para a frente. Portanto, sim, consegues construir mais ou menos o que queres. Mas pronto, há sempre alguma quantidade de regras. Pois, mesmo lá dentro, mesmo dentro da casa. Mesmo lá dentro. Que são as não mais é só na parte superior. Pois, não é só a parte de fora que tens que obedecer às regras, mesmo lá dentro tens que obedecer às regras, ok. Sim. Olha, não sei se reparaste aqui mais algumas perguntas. E a Joana estava a dizer qualquer coisa, deixa-me só ver. Está aqui alguém, tem de se ter muito mais capital próprio. Sim, porque eu acho que também, não é? Os bancos não emprestam para construir ou para. Acho que é qualquer coisa no nosso caso, nós comprámos o terreno e, portanto,
pedimos o empréstimo para a construção. E o que é que Ok. faz? Eles usam o terreno que é nosso para apoiar o crédito que nos estão a dar. Ok, faz sentido, sim. Fazer as duas coisas não é que não seja possível, mas é muito mais complicado. E os bancos não gostam muito. Já isto não gostam, nós tivemos um dos bancos que não sabe. Então, mas é assim, se tu tiveres o teu terreno, eventualmente eles emprestam, há empréstimos para construção. Sim, porque tu vais hipotecar o teu terreno. O próprio terreno. Ok, faz sentido. E aí sim, mas depois há outras coisas, apesar do banco ter que estar, tu vais ter que ter capitais próprios para o início da construção, o banco vai-te limitando, vai-te entregando os valores do financiamento por tranches, não podes estar completamente a zeros, não é? Pois. Isto não pode estar atualmente em nenhuma compra, não é isso? Ok. Olha, aqui alguma coisa que tu achas que seja importante chamar a atenção aqui ao pessoal ou dar aqui alguma informação interessante? Não, é isso. Acho que já falamos de tudo. Sim, acho que sim. Também tinha aqui trazido umas notas, mas acho que sim, acho que acabámos por falar. Acho que demos a volta aqui a montes de pontos. Sim, o terreno está serve de entrada, exatamente. Exato, sim, Joana, sim. Ok. Exatamente. Olha, Joaninha, acho que muito obrigada. Sim, nada, obrigada Pela eu. tua disponibilidade. Espero que tenhamos aqui ajudado o pessoal aqui a ficar algo esclarecido. É uma questão que toda a gente está a falar, não é? E falou logo desde o início em relação a isto. É um assunto que tem sido muito falado. É aquela expectativa de os preços chegaram tão alto, que bom que aconteceu isto, porque agora vai. Pronto, e acho que conseguiste aqui ajudar a esclarecer aqui alguns pontos, sim.